temos o imenso prazer de estarmos juntos novamente e podermos nos reunir assim para desfrutarmos desta comunhão de uns com os outros e também com o Senhor nosso Deus. Nós vamos nesta noite abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, inicialmente. Atos capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos, o versículo 36 ao 38 de Atos 2. Atos 2, verso 36 ao 38. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. No verso 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos para o capítulo 3, e o verso 19 e o 20. Atos 3, 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que pela presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor nosso Deus. Amém. No dia de Pentecostes, por ocasião da pregação do apóstolo Pedro, este homem de Deus, que foi o primeiro a pregar o Evangelho aos judeus aqui no dia de Pentecostes, e foi também o primeiro a pregar aos gentios, quando nós olhamos para Atos capítulo 10, este homem de Deus, ele abriu as portas da salvação através do Evangelho para os judeus, e também abriu as portas da salvação através do Evangelho aos gentios, aos não-judeus. Hoje nós vemos o apóstolo Pedro aqui nesse texto que temos lido, no dia de Pentecostes, aqui em Atos 2, pregando o Evangelho aos judeus. E ele destaca a morte do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. E durante a sua pregação, durante o seu ministério, nós lemos que depois de ele falar, de ele enfatizar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele diz nesse versículo 36, encerrando esta parte do seu discurso, ele diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E nós vemos que os judeus, aqueles que estavam ouvindo a palavra do Senhor, e eram muitos, eram milhares, nós vemos que eles, tendo ouvido isto, compungiu-se-lhes o coração. Eles foram tocados pelo Evangelho. Eles reconheceram através da pregação de Pedro, através do Evangelho, que aquele a quem eles haviam traído, aquele a quem eles haviam negado perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo, e preferiram que fosse liberto um homicida, Barrabás, mas que Jesus Cristo
que Jesus o Cristo, o seu Messias, fosse crucificado. Eles sentiram tristeza, eles sentiram pesar pelo seu pecado, por terem negado o Senhor, por terem rejeitado o Senhor Jesus Cristo, e eles agora totalmente quebrantados de coração, eles perguntam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos então? É como que dizendo: nós reconhecemos que nós erramos, nós reconhecemos que nós rejeitamos o nosso Messias, mas agora o que faremos? O que é que devemos fazer para nos justificarmos diante de Deus, após termos rejeitado o nosso Messias? Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. Nós vamos pensar hoje nesse termo, arrependimento. Vamos pensar um pouco ligeiramente. Nós vamos ver que através do arrependimento, o homem, ele chega à salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo, mas somente através do arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de atitude, é uma mudança de sentido. Arrependimento é virar as costas para o pecado e voltar-se para Deus. Quando Pedro estava pregando aqui no capítulo 3, esse versículo que nós temos lido, o versículo 19, Pedro e João, eles haviam acabado de curar um homem paralítico desde o seu nascimento. Nós vemos que eles foram ao templo para a oração da hora nona, e ali à porta do templo, chamada Formosa, havia um paralítico, o qual era colocado ali para que ele ficasse pedindo esmolas. E quando Pedro e João aproximavam-se desse paralítico, ele os olhava atentamente, esperando deles alguma esmola. Parece que esse paralítico nem ao menos tinha esperança de ser restaurado no seu físico, de ser curado, pois ele nascera daquele jeito. Mas quando ele olhou para Pedro e João disseram: Pedro disse: eu não possuo nem prata nem ouro, eu não tenho dinheiro para te oferecer, não tenho esmola para te dar, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Nós vemos que aquele homem, ele se levantou, de repente os seus pés e artérios se firmaram, e aquele paralítico desde o seu nascimento, ele salta, ele adentra o templo juntamente com os apóstolos, e ele louva o Senhor, andando e saltando, engrandecendo a Deus por esta graça recebida de Deus, por este milagre realizado pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E esses homens agora, aquelas pessoas ali, aqueles judeus, aqueles homens, por verem aquele grande milagre, aquele grande sinal operado, eles acercaram-se dos apóstolos. Nós vemos no alpendre de Salomão ali no templo, e eles ficaram encantados com aquilo que eles acabaram de ver, se bem que não era novidade por parte do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, durante a sua vida, ele realizou muitos milagres como este, até mesmo ressurreição de mortos, como nós conhecemos. Mas por parte dos apóstolos, eles não tinham visto ainda ali. E de repente eles veem aquele grande milagre. Não foi uma cura de uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma dorzinha na coluna, uma dor no braço, não. Um paralítico de nascença se levanta e sai saltando no meio do povo
glorificando a Deus. Então esses homens diante de Pedro e de João, como se eles pelo seu próprio poder tivessem realizado aquela obra, então Pedro disse: não fiqueis olhando para nós, como se pelo nosso próprio poder tivéssemos feito esse homem andar. E ele passa então a anunciar novamente o Senhor Jesus Cristo. Aliás, estes sinais que eram operados tinham como objetivo levar o pecador, levar o judeu incrédulo a crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador, e crendo nele pudessem ter vida e vida eterna. O Senhor Jesus Cristo operou sinais com este objetivo, para que os homens crescem nele e fossem salvos. O Senhor Jesus não veio para ser um curandeiro, para resolver o problema de um, problema de outro, problema físico de um, problema físico de outro, mas ele veio operando sinais para que os homens pudessem ver e crer que ele era o enviado de Deus, que ele não era um homem qualquer, que ele não era um simples religioso, que ele não era um simples profeta, mas ele era o Cristo Messias a quem os judeus esperavam. E o Senhor também concedeu aos seus servos, os apóstolos, esse poder de operar sinais, visando a salvação daqueles que os presenciavam. Então Pedro disse: arrependei-vos, no verso 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Mesmo o pior pecador, mesmo o traidor do Senhor Jesus Cristo, mesmo aquele que o negou perante Pilatos, mesmo aquele que prestou depoimento falso visando a condenação e a morte do Senhor Jesus, esses podiam ter agora, como muitos tiveram, o perdão dos seus pecados, o cancelamento da sua dívida, a anulação dos seus pecados, arrependendo-se dos mesmos. Arrependei-vos. Na verdade, para arrepender, primeiro é preciso que o homem reconheça que ele pecou, que o homem reconheça que ele errou. Aqueles primeiros judeus que nós considerávamos agora no capítulo 2, eles ouviram que eles realmente haviam negado o seu Cristo, eles haviam condenado o autor da vida, aquele que é o doador da vida eterna. Eles reconheceram isso e eles chegaram aos apóstolos e perguntaram: que faremos, irmãos? O que devemos fazer então? É preciso reconhecer que somos pecadores para nos arrependermos. E o arrependimento, ele não é um simples remorso. Nós estávamos ouvindo, parece que no domingo passado, o nosso irmão Adilson sobre isso, não é? Sobre o remorso de Judas. Arrependimento, ele consiste no reconhecimento do pecado e no abandono do pecado. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é ficar chorando, lamentando porque errou. Ah, mas eu errei, eu pequei. Mas é preciso atitude, é preciso mudança de mente, é preciso dizer como estes homens disseram e perguntaram a Pedro e a João: que faremos, irmãos? Nós pecamos, então o que faremos? Aquele carcereiro em Filipos que vigiava Paulo e Silas na prisão ali, quando eles viram através daquele sinal operado pelo Senhor, daquele grande terremoto que sacudiu a cadeia, que fizeram aquele terremoto que fez com que todos os presos se vissem livres, as portas ficaram abertas, escancaradas. Ele reconheceu naquele momento, aquele carcereiro, que aqueles homens que estavam ali com seus lombos vertendo sangue, com seus lombos feridos pelos açoites, com as varas que eles sofreram,
aquele homem reconheceu que realmente aquele homem era de Deus. Aqueles dois homens que estavam presos, acorrentados como criminosos, eles eram de Deus. Então esse carcereiro perguntou a Paulo e Silas: que devo fazer para que seja salvo? O que é que eu devo fazer? Eu reconheço, sou pecador. Sou pecador como estes homens que prenderam Paulo e Silas. Esses homens que açoitaram-nos de vara, com varas. Que devo fazer? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Então, arrependimento consiste no reconhecimento do pecado e no abandono do pecado. Arrependimento não é permanecer no pecado, embora reconhecendo, embora lamentando. Arrependimento consiste no abandono do pecado. Quando nós olhamos para o capítulo 17 de Atos, capítulo 17, Paulo está dizendo assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Os tempos da ignorância, os tempos em que não tínhamos conhecimento da palavra de Deus, o tempo em que não conhecíamos os propósitos do Senhor para com o pecador, os planos de Deus para a salvação do pecador. Então nós vemos que Deus não leva em conta os tempos em que vivíamos nas trevas, sem conhecimento. Agora, porém, Ele notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Uma vez que você ouviu a palavra de Deus, uma vez que você entendeu o Evangelho, agora você é notificado pelo Senhor a se arrepender. Notificado. Nós sabemos muito bem o que é isso, é notificar. Notificar para o arrependimento. É como que sendo forçados a nos arrependermos, se quisermos a salvação, se quisermos a nossa justificação, se quisermos o perdão dos nossos pecados. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Todos nós que hoje somos salvos, todos aqueles que são salvos, um dia, um tempo, eles viveram na ignorância, não tinham conhecimento de Deus. Muitos de nós vivíamos na idolatria, muitos de nós vivíamos na incredulidade, muitos de nós praticávamos religiosidade sem conhecimento do plano de Deus, religiosidade sem conhecimento do Evangelho, religiosidade sem conhecimento da salvação. Mas uma vez conhecedores, agora nós precisamos decidir, precisamos tomar uma atitude, virar as costas ao pecado e voltarmos para Deus, ou permanecermos no pecado, sendo condenados à perdição. Mas é interessante nós pensarmos que mesmo nós, os crentes do Senhor Jesus, mesmo os salvos, eles muitas vezes precisam de arrependimento. Sim, o salvo também precisa de arrependimento em alguns casos. Por quê? Porque nós, como filhos de Deus, filhas de Deus, nós também somos sujeitos a cair, somos sujeitos a fracassar, somos sujeitos a falhar, a acomodar.
Quando nós chegamos ao livro de Apocalipse, capítulo 2, em Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, o versículo 13. Na carta que o Senhor Jesus Cristo mesmo escreveu a Éfeso, através de João, o Senhor Jesus diz no versículo 4 e 5 de Apocalipse 2: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor Jesus está escreveu esta carta através do apóstolo João na ilha de Patmos, como as outras 6 cartas que nós temos aqui no capítulo 2 e 3. E o Senhor Jesus está falando à igreja em Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho contra ti. Ele está falando à igreja, está falando aos salvos. Essa igreja em Éfeso, algumas poucas décadas antes, talvez uns 30 anos antes, 30 e poucos anos antes, esta igreja, ela fora elogiada pelo apóstolo Paulo, pela sua fé no Senhor Jesus e pelo seu amor para com todos os crentes, para com todos os santos. Em Efésios, Paulo diz que ele tinha motivos e ele sempre orava a Deus, dando graças a Deus por essa igreja em Éfeso, pela sua firmeza no Senhor, pelo seu amor para com o Senhor, pelo seu amor para com todos os santos. No capítulo 1 de Efésios, verso 15 e 16: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Não cesso de dar graças a Deus por vós, pela sua fé no Senhor Jesus e pelo seu amor para com todos os santos. E o amor que esses crentes tinham para com seus irmãos revelavam e provavam o seu amor para com Deus. Porque diz a palavra de Deus que quando nós amamos o nosso irmão, nós estamos também amando ao nosso Deus. E diz a palavra de Deus: aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então estes crentes em Éfeso, eles foram elogiados, eram motivo das orações de Paulo ao Senhor, pela sua fé no Senhor Jesus e pelo seu amor. Agora, 30 e poucos anos, se não me engano, mais tarde, o Senhor Jesus escreve e diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Estes crentes, esta igreja, eles não haviam deixado, o Senhor Jesus não está dizendo que eles deixaram o Senhor, que eles abandonaram o Senhor, mas que eles deixaram o seu primeiro amor. Ele está falando a salvos, pessoas compradas pelo seu precioso sangue, mas que haviam abandonado o seu primeiro amor. Isso acontece conosco. Então, o que eles precisavam? Reconhecimento do seu erro, reconhecimento do pecado e arrependimento. Nós também precisamos analisar as nossas vidas. Quantas vezes nós, com o passar dos dias, nós vamos nos acomodando, como o irmão William estava dizendo também hoje, não é? Não abandonamos totalmente a palavra de Deus, mas vamos nos esfriando,
Vamos aos poucos nos afastando do Senhor. Vamos perdendo o prazer da comunhão com o Senhor. Nós estamos perdendo a salvação, nós somos salvos. Como esta igreja aqui. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E aí ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Então, mais uma vez, eu quero enfatizar a volta ao Senhor, a volta ao primeiro amor, isto falando aos crentes, não para a salvação, eu repito porque nós já fomos salvos, mas a volta à comunhão, a volta à santificação, a volta à consagração ao Senhor, é também através do arrependimento. Lembra-te, pois, de onde caíste. Então é o primeiro ponto. O que tem acontecido comigo, que eu já não tenho aquele mesmo fervor dos dias da minha conversão. O que tem acontecido comigo, que eu já não tenho muito apetite pela leitura e meditação na palavra de Deus. Eu já não faço isso como antes. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. E o crente faz isso, tem que fazer isso. Ah, Senhor, eu errei, eu pequei, confesso os meus pecados ao Senhor. E diz a palavra de Deus: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Falando aos crentes: lembra-te de onde caíste e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. O arrependimento, tanto da pessoa descrente para a salvação, que nós estávamos considerando, como o arrependimento do crente para a restauração da sua vida de comunhão com o Senhor, é também através do arrependimento. E é preciso nós nos lembrarmos de onde caímos. É preciso reconhecermos onde foi que nós erramos, onde foi que nós falhamos, para voltarmos à prática das primeiras obras. E através das nossas atitudes, das nossas obras, que nós vamos provar o verdadeiro arrependimento, até mesmo, eu digo, do crente. Lembra-te de onde caíste, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Então, meus irmãos, você que talvez esteja assim um tanto quanto desanimado, afastado do Senhor, se você foi salvo um dia, se você tem certeza que um dia você foi salvo, então não é o fato de você não estar reunido, que você não é salvo. Se você aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, você nasceu de novo, você é salvo, você é salvo. Mas é preciso reconhecer onde foi que eu falhei. Por que será que eu perdi o prazer da comunhão com o Senhor? Por que será que eu perdi o prazer da comunhão com os meus irmãos? É preciso, né? Nós fazemos uma análise, uma autoanálise, e voltarmos ao Senhor através do arrependimento. E principalmente, eu repito, aqueles que ainda não são salvos precisam pensar. Nós acreditamos, através das profecias bíblicas, nós, estudiosos da palavra do Senhor, nós cremos sem sombra de dúvida que o Senhor Jesus está às portas. Ontem até mesmo uma pessoa que nós visitávamos, né? Uma pessoa que não parece ser uma pessoa salva, né? Pelo menos não está nos caminhos do Senhor, se é salvo. E ele mesmo, por várias vezes, ele disse: até quando será que Deus vai tolerar isso? Né? Ele sempre dizia: até quando Deus vai tolerar uma violência que nós estamos vendo?
Hoje, nesses dias, mais do que nunca, não é? O Brasil vive uma verdadeira guerra entre bandidos e bandidos, entre policiais e bandidos, bandidos e policiais. Hoje no Brasil, nós estamos vendo mais pessoas mortas em conflitos do que em qualquer guerra, na atualidade. A violência, a imoralidade, a corrupção do homem, estamos vivendo os dias anteriores ao dilúvio. A terra estava corrompida à vista de Deus, disse Moisés ao escrever no livro de Gênesis. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia da violência dos homens. Viu Deus a maldade do homem, viu Deus que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então resolveu o Senhor de dar cabo a todo ser vivente na face da terra. O Senhor sempre tratou com o homem. O dilúvio, Sodoma e Gomorra, que nós sempre é mais conhecido, né? Mas não somente isso, com o povo de Israel mesmo, com as nações pagãs, os povos cananitas, que foram simplesmente destruídos ali pelo poder de Deus através de Israel. Por que foi que aconteceu isso? Por causa dos seus pecados. Os seus pecados haviam atingido a plenitude. Então o Senhor trata. E hoje nós temos na palavra de Deus, não só no Antigo Testamento, como no próprio Novo Testamento, nós temos profecias do próprio Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, dos escritores do Novo Testamento, de que Jesus Cristo vem para retirar o seu povo deste mundo, mas que em seguida será derramado o juízo da grande tribulação, um tempo de tão grande sofrimento e dor como nunca houve igual. Mas antes de derramar o juízo, como o Senhor providenciou aquela arca tão grande para livrar apenas 8 pessoas, porque somente 8 pessoas creram, eram de Deus e creram na palavra de Deus. Mas aquele barco, a arca era suficiente para salvar muita gente. Assim como o Senhor tirou apenas Ló e suas 2 filhas de Sodoma antes de destruir a cidade, Ele vai tirar o seu povo também. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, disse o Senhor, eu te livrarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para julgar os que habitam sobre a terra. Então é preciso, aqueles que não são salvos devem fazer agora um concerto com o Senhor, para que sejam salvos, estejam preparados para a volta do Senhor Jesus, ou então para enfrentar a morte. E aqueles que abandonaram o primeiro amor, que não estão mantendo a comunhão com Deus, ou que não está mantendo a comunhão com os irmãos, devem pensar nisso. O Senhor disse: tenho porém contra ti fulano, tenho porém contra ti fulano, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Que assim seja. Amém. Amém.